O João Pestana doente. Começou com uma leve coceira na garganta. Depois, a testa ficou todo quente. João Pestana sentiu-se fraco, teve que se deitar e, por fim, acabou ficando doente. Isso não é nada grave. Todos nós ficamos doentes de vez em quando, uns com mais frequência, outros raramente. Mas para o João Pestana, isso foi uma verdadeira catástrofe. Você sabe, na verdade, quais são as tarefas importantes que o João Pestana tem que cumprir todas as noites? Bem, acredito que você conheça uma delas, pois é dela que vem o seu nome. Ele é o responsável por todas as noites colocar alguns grãos de areia do deserto lunar nos olhos das crianças, para que elas adormeçam prontamente e tenham um sono profundo. Mas há também outras tarefas que o João Pestana cumpre todas as noites para que vocês, pequenos, fiquem realmente bem. Por um lado, ele inventa todos os dias uma nova história de ninar, que vocês podem ouvir antes de dormir para terem sonhos maravilhosos. Outra tarefa importantíssima é ajudar as crianças que se perderam e que, ao cair da noite, não conseguem encontrar o caminho de volta para casa. Mas agora ele estava doente, e isso era grave. O João Pestana não vem. Hoje não. Era o que se lia em todos os jornais. Foi a manchete do dia. Até nos telejornais se falava sobre isso. Milhões de crianças no mundo, que digo eu, bilhões de crianças em todo o planeta souberam que o seu João Pestana estava doente e ficaram muito preocupadas e tristes. Tomara que o João Pestana fique bom logo. Logo ele vai se sentir melhor, com certeza. Muitos enviaram um bichinho de pelúcia, outros pintaram um desenho para a sua recuperação, outros escreveram um poema ou gravaram um vídeo. Em pouco tempo, o serviço de correios estava sobrecarregado. Milhares de encomendas para o João Pestana, milhares e milhares de bichinhos de pelúcia, cartas, desenhos e outras mensagens. Como poderiam transportar tudo aquilo para um único endereço? E chegava cada vez mais. Formaram-se filas intermináveis de caminhões amarelos nas rodovias e estradas que levavam à casa do João Pestana doente. Houve congestionamentos nas rodovias como nunca se vira antes. Muitas pessoas chegaram atrasadas ao trabalho ou nem sequer conseguiram chegar aos seus escritórios, oficinas e fábricas. As prateleiras dos supermercados ficaram vazias porque os veículos de entrega estavam presos no trânsito. E a certa altura, a energia elétrica caiu em muitos lugares, pois o carvão necessário já não chegava às grandes usinas térmicas. Tudo estava entupido com os veículos amarelos dos correios que transportavam os desejos de melhoras para o João Pestana. O caos se instalou quando a eletricidade falhou de vez, pois até as usinas nucleares pararam de funcionar porque o pessoal de manutenção não conseguia passar. As grandes bombas pararam e logo a água das represas já não podia ser bombeada para as redes de abastecimento. Com isso, as pessoas ficaram sem água em casa, sem luz, os elevadores não funcionavam, os bondes elétricos pararam. Tudo estagnou. De nada disso o João Pestana sabia. Nem mesmo que caminhão após caminhão descarregava montanhas de correspondência, cartas e pacotes diante da sua casa, até que ela já não pudesse mais ser vista. As abelhas e as fadas, que cuidavam com todo carinho do resfriado do duende João Pestana, fizeram um bom trabalho. No entanto, levou 10 dias inteiros até que o velho João Pestana se sentisse melhor. Nesses 10 dias, a vida comum no mundo quase parou, pois as crianças escreviam e escreviam, desejando o seu João Pestana de volta. Elas sentiam falta das histórias de ninar diárias e, o que talvez fosse ainda pior, as crianças perdidas não encontravam o caminho de casa, deixando os pais desesperados. Sim, quem diria que um duende tão pequeno como o João Pestana desempenhava uma tarefa tão vital no mundo, a ponto de a sua ausência causar tamanho caos? Levou mais um dia para que o João Pestana se desse conta da real dimensão da sua doença e da sua ausência. A primeira coisa que fez foi anunciar que estava melhor e que voltaria a trabalhar no dia seguinte. Isso foi, talvez, um grande erro, pois então as crianças de todo o mundo se alegraram e escreveram para dizer o quanto estavam felizes por ele estar recuperado. As empresas de correio tiveram que deixar de lado entregas importantes, pois simplesmente não havia mais meios de transporte disponíveis.
Tudo girava apenas em torno da correspondência para o João Pestana. Não podia continuar assim. Então o João Pestana teve uma ideia. Ele inventou uma história de ninar, na qual contava o quanto havia ficado feliz com as muitas mensagens de carinho, mas também explicava os problemas que tanta correspondência tinha causado, e como as crianças poderiam agora, junto com ele, resolver esse grande problema de trânsito. Por favor, não escrevam mais para o João Pestana, pois agora eu voltarei todas as noites com uma nova história para vocês. Levou mais de 2 semanas até que o caos nos países se dissolvesse e as fábricas, estações de água, usinas, escritórios e as muitas casas pudessem ser abastecidos normalmente e recuperassem o seu dia a dia. Quem poderia imaginar que o João Pestana doente causaria tamanha confusão? Secretamente, ele inventou mais 30 histórias de ninar, para que, no futuro, ninguém percebesse se ele viesse a faltar por 1 ou 10 dias. Tudo deveria seguir o seu curso normal mesmo em um caso assim, graças a esse estoque de histórias. As fadas do vento do deserto lunar traziam todas as noites um pouco de areia lunar para as camadas mais altas da atmosfera, garantindo que as crianças sempre recebessem a sua areia do sono. Para as histórias de ninar, ele também encontrara uma solução. Mas, se ficasse doente de novo, quem guiaria as crianças perdidas para casa? Essa era uma tarefa difícil. Para esse caso, ele não tinha ninguém que pudesse substituí-lo. Ainda não. O João Pestana tinha um faro muito especial para encontrar crianças cansadas que não conseguiam dormir porque nem sequer tinham achado as suas caminhas. Mas como ele poderia ensinar esse faro a alguém? Era impossível. Além disso, apenas duendes como ele tinham a capacidade de parar o tempo. Caso contrário, ele jamais conseguiria levar uma história de ninar a todas as crianças do mundo, todas as noites. Não havia jeito. Apenas alguém da sua família de duendes poderia ajudá-lo, caso ficasse doente de novo, ou faltasse por qualquer outro motivo. Assim, uma noite, enquanto todas as crianças dormiam, ele parou o tempo e viajou velozmente para a sua terra natal na Suécia, visitou o seu clã e aconselhou-se com os outros duendes. João Pestana teve sorte. Havia um jovem duende que tinha acabado de completar 100 anos, o que para um duende não é nada, e que estava disposto a tornar-se aprendiz do João Pestana. Nada melhor poderia ter acontecido ao velho João. Então, os dois viajaram de volta e o João Pestana colocou o tempo em movimento novamente. A partir do dia seguinte, ele ensinaria ao seu aprendiz tudo o que se deve saber para ser um João Pestana. Bem, quando tudo isso estava resolvido, o João Pestana também se deitou e adormeceu tranquilo. Um dia, ele viajaria com seu aprendiz até as fadas do vento, iria apresentá-lo como seu sucessor digno e então se aposentaria.